partir desse vídeo, nós vamos ter mais 6 vídeos que vão discutir profundamente como o Erich Fromm pensa o narcisismo e como ele pensa, de certa forma, o amor. Né? O livro O Coração do Homem, ele vem dar continuidade àquilo que o Erich Fromm falou em Medo à Liberdade, e sobre a questão do problema da liberdade, a questão do sadismo, do masoquismo e da destrutividade, e aquilo que ele falou sobre o amor em a arte de amar. Tá? Então vamos pensar aqui o amor como sendo uma persistência, não um instinto, né? Não algo que está posto para a biologia humana, né? E sim como algo de uma natureza humana, em que a gente poderia pensar, a partir do livro Psicanálise da Sociedade Contemporânea, que é uma natureza humana que ela necessita de ensino, ela precisa de aprendizagem, ela precisa aprender a amar. E nesse aprender a amar existe um esforço, né? Que aqui a gente vai dizer que o amor, ele é persistência, né? Ele não se baseia em qualquer tipo de necessidade. Ele ama porque ama, né? O próprio amor já é a ação, né? E a capacidade de amar, ela é uma ação, ela é um esforço, né? De certa forma. Mas por que o narcisista é incapaz de amar? E a gente tem algumas pistas, né, em Freud, que ele fala de uma questão central da estruturação do psiquismo, né, que são 3 emoções básicas. Né? A incapacidade de amar está porque a tríade raiva, medo e culpa, no lugar dessa tríade está constituída a indiferença. A indiferença é o centro dos afetos. Né? A raiva vai descambar para o ódio, né? O medo vai se tornar posse, e a culpa está na indiferença com o mundo, né? E porque o mundo lhe é indiferente, eu sou indiferente a ele. Tá? Então esse é o ponto, né? Esta alucinação do Narciso é o centro em que a raiva, o medo e a culpa são só indiferença. Né? Não há uma capacidade de amar, né? E seria um esforço muito grande. Né? No próprio depoimento de pessoas sociopatas ou psicopatas, elas dizem que elas até gostariam de sentir dor, mas essa capacidade de sentir a dor emocional, ou mesmo a dor física, a sensibilidade à dor, ela está invalidada. Né? Eles não têm essa capacidade de sentir a dor. Então a tríade raiva, medo e culpa, elas se transformam em algo como a indiferença. Né? A perversão em Freud, ela é o inverso da neurose, né? Em que a raiva, o medo e a culpa faz com que o neurótico viva a compensação, né? Viva em compensação e tenha que compensar algo. Né? Então a gente precisa falar de coisas incômodas, né? Que é o mito do amor incondicional, né? O amor dos pais incondicional. Na clínica o que a gente vê é que o adoecimento do ser humano está na relação. Né? Quando as pessoas relatam o seu adoecimento, quando elas relatam a sua dor, geralmente a dor vem envolvida nas relações que tem tido com aqueles que estão em volta. Então o mito desse amor incondicional dos pais, o amor incondicional da mãe, o amor incondicional do pai, né, do pai guerreiro que luta pelo filho, da mãe acolhedora, né, esse mito do amor incondicional, na clínica a gente vai ver que não é apenas isso. Né? Existe uma falha, né? Mas essa falha ela não está no indivíduo. Né? Ela não está no indivíduo que é mãe e não está no indivíduo que é pai.
e nem nos papéis sociais de acolhimento da mãe ou da segurança que o pai deveria suprir, né? Então, essas ideias equivocadas em que existe um papel em que a mulher deve cumprir, um papel que o homem deve cumprir, essas duas questões, elas geralmente acabam em adoecimento, né? Então, a família passa a adoecer e nesse adoecer da família existe aquela pessoa que procura ajuda, que geralmente é a pessoa que está em sofrimento, né? Então, é muito comum a gente ver que o que adoece o ser humano não é apenas a falha dos pais, mas é o esforço que o filho vai fazer, né, um esforço hércules, né, para continuar sendo amado. E aí a defesa desse amor incondicional que não se concretiza. E essa capacidade de continuar nesse esforço chega num ponto em que a indiferença é necessária para que esse psiquismo sobreviva, e nessa sobrevivência do psiquismo a gente tem aí uma das alternativas, ou uma das leituras que podemos fazer da estruturação dessa perversão, desse narcisismo, né? Retirando a questão do sociopata ou do psicopata, a gente poderia dizer que existe um narcisismo, né, social, né, em que existe essa constituição da indiferença. Martin Thatcher, ele vai falar sobre a questão da negligência, e ele traz a questão dos abusos, vários tipos de abuso, desde o abuso físico até o abuso verbal, né, passando por abuso sexual, pela negligência, como sendo fatores, né, de estresse tóxico, né? Fatores que, a partir desse estresse, vai acarretar vários problemas emocionais para aquelas pessoas que vivem essas perdas, que vivem essas dificuldades na vida, né? Então, nesse caso específico de pensar o narcisismo a partir das figuras familiares, né, essas figuras que, presas em sua própria patologia social, não conseguem amar de volta, né? E isso não está direcionada ou não está centrada no indivíduo, está num ambiente social que muitas vezes dificulta que se constituam esses laços afetivos, né? Então não se trata de culpar o pai e a mãe, né? A famosa mãe geladeira, né? Ou o pai que abandona, mas entender que esses pais, né? Usando a metáfora dos anões, né? Do Isaac Newton, os pais seriam os anões, né? Presos no narcisismo, preso pelo consumo e a necessidade do consumo, né? Numa sociedade altamente mercantil ou altamente mercadológica, né? E que não consegue oferecer, né? Ou ser gigante, né? Não consegue ser o apoio e não consegue nutrir essas necessidades básicas que é do amor, né? E esses filhos, eles continuam nessa tentativa por muito tempo, né? Então o adoecimento nasce dessa tentativa frustrada de amar quem não aprendeu a arte de ser, né? A arte de existir, né? Numa sociedade que nos força a indiferença, por exemplo, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não dê esmolas, né? Ensine a pescar no lugar de dar o peixe. Em todos esses casos existe uma questão que é muito importante, a questão da urgência da pessoa. Uma mulher que está em perigo e apanhando do marido, ela tem a necessidade de urgência, porque querendo ou não, o homem é mais forte, né? Isso é uma questão estrutural, uma questão morfológica. O homem é mais forte que a mulher, e num excesso do homem ele pode matar a mulher, né?
E essas questões é importante que a gente entenda que em briga de marido e mulher, alguém liga para a polícia. Se uma pessoa estiver passando fome e precisar de dinheiro para alguma coisa, a gente vai dar se a gente tem, né? Se alguém está com fome ou precisa de abrigo, a gente ajuda essa pessoa a se abrigar, a gente pode ajudar, e quando a gente pode ajudar, a gente deveria. Então, essa é a questão. Em todos esses casos, existe uma urgência, né, construída pelo seio social, que é estéril, né, e que não dá leite ou mel, né, usando a metáfora de Winnicott. A nossa sociedade ela se constitui a partir de uma capacidade simbólica que nos levou ao dinheiro como sendo aquilo que troca e aquilo que tem valor, né? E a valorização do dinheiro, que poderia ser qualquer coisa, né, um escambo ou qualquer coisa, nesse modelo de troca, onde a nossa super capacidade de abstração, né, a nossa capacidade de significação fez com que o dinheiro fosse esse simbolismo da troca e do valor, né, isso nos levou até hoje, mas que embora tenha nos retirado do ambiente animal, que tenha nos retirado do ambiente instantâneo e urgente da fome, sendo uma necessidade que pode ser aplacada a partir da caça, da pesca, ou a partir de tomar algo, essa animalidade. Se a capacidade simbólica nos levou para longe da animalidade, ao mesmo tempo ela faz com que seguíssemos por uma via de troca simbólica em que a diferença em que a indiferença da meritocracia fez com que a gente se tornasse um ser totalmente indiferente à dor do outro, né? E esse narcisismo ele não está aqui como uma patologia individual, ele está sim como uma orientação de caráter narcísica, né? Uma orientação do caráter social, né? Então essa orientação narcísica do caráter social, ela não é apenas um adoecimento, ela é uma orientação de caráter não produtivo, porque ela não produz nada, né? Se ela produz algo, ela produz a indiferença e produz a dor. E não estamos salvos, né? Não estamos salvos. Muitas vezes, para que possamos sobreviver num ambiente desses, num ambiente extremamente mecanicista, como chamou Erich Fromm, mas eu diria mercantilista, somos indiferentes. Somos indiferentes quando passamos na rua e tem uma pessoa caída no chão, né? Somos indiferentes quando estamos em um restaurante e uma criança vem pedir algo, né? Não ver isso faz com que a gente não sinta isso, e essa é a indiferença, né? Se não conseguimos entender que somos todos sujeitos ao narcisismo desta orientação de caráter social, muito possivelmente vamos reproduzir essa orientação de caráter social no nosso ambiente familiar, né? Então, a questão da indiferença da meritocracia é que, se não conseguiu por meios próprios, não merece, né? Então, assim, a minha indiferença como sujeito social é dizer que, se essa pessoa, né, por seus próprios méritos, pelo seu esforço, não conseguiu alcançar, por que eu tenho que ajudar, né? E por que o meu trabalho tem que ser dividido, os ganhos do meu trabalho tem que ser dividido com esse outro, né? Isso é um problema em que o narcisismo, né, faz com que eu me supervalorize, pensando no eu mais do que em nós, né, do que na cooperação que nos trouxe até aqui, né? Não existe nada no humano que não seja a partir da cooperação, né? Se formos pensar na questão da caça, precisávamos da cooperação para a caça. A partir do arco e flecha, bom, alguém pensou o arco e flecha,
e essa pessoa cooperou com outros, né? E, então, assim, a questão é que essas formas patológicas da normalidade, ela tenha afetado a engrenagem pai e mãe, né? Quando a gente pensa na questão, por exemplo, do aborto, a gente pensa no aborto como sendo uma escolha da mãe. Mas antes dessa escolha da mãe, o pai já escolheu, né? Esse homem que se eximiu da responsabilidade, né, do seu ato, né, do ato sexual e do que o ato sexual produz. Então, essa orientação de caráter não produtiva do homem faz com que a mulher tenha que tomar a decisão pelo aborto. E colocamos sobre a responsabilidade da mulher tudo o que está acontecendo. Então, a gente pensar na questão da indiferença é que o homem, pelo seu privilégio, né, ele é indiferente à dor da mulher e é indiferente à dor daquela criança que vai nascer, né? Não é uma questão de que os pais são frios, mas é uma questão de ambiente social, né, em que alguns são privilegiados, nesse caso o homem, né? No caso da tríade raiva, medo e culpa, a indiferença ela se consolida como sendo a parte central, né, o núcleo dos afetos no narcisismo, né? Então a gente tem que rever algumas questões sobre a questão de que, né, o amor dos pais é condicionado a alguns fatores, né? Em primeiro lugar, se esses pais receberam amor ou se foram excessivamente amados pela insegurança desses pais, que tornaram esse filho incapaz de ver o outro, pela simbiose que se criou entre esse amor que não liberta, esse amor que prende, esse amor que é pela insegurança dos pais, né? Que em muitos casos, pais que não foram amados, né? Então, assim, o amor, ele não é somente uma conquista, né? Ele precisa ser dado, né? Ele precisa ser doado pelos pais, né? Para que se constitua um self, né? Porque senão nós vamos ter que lidar com os nossos egos, né? E é o que a gente vem fazendo por muito tempo. E por vezes nós só vamos amar os nossos filhos a partir do momento que eles são um sucesso, né? Ou porque eles são meus, né? E eu tenho meus filhos como posse e eu não tenho os meus filhos pelo amor, né? Então, é meu, eu tenho um filho, né? Eu não sou o pai, eu tenho um filho. Então estamos vivendo uma intensificação da indiferença pelo excesso de exposição. E quando o mundo vira um espelho, né, passamos a ver mais passamos a ver mais nós mesmos do que os outros, né? E talvez neste ponto os pais, ou nós pais, né, estejamos vivendo em uma sala de espelhos sem conseguir ver os nossos filhos. E quando olhamos para eles, refletimos neles aquilo que não foi elaborado por nós mesmos. E o narciso, né, tudo que vê é espelho, né? Então, essa é a questão central da constituição do narcisismo. Então, dessa vez vamos embarcar no núcleo mais polêmico da estruturação social, que é a família nuclear, o centro da convergência e da agência, né, das orientações do caráter social. Se no vídeo de ontem falávamos sobre o consumo como anestesia, aqui vamos ver, ou a partir daqui, né, vamos nos deter e ver no que acontece quando essa anestesia falha, né? Quando todo o meu desejo não é retribuído, né? E se ergue a indiferença como uma estrutura
uma estrutura que se apoia em um amor perdido, né? Um amor que não se constituiu. Diferente do senso comum, sobre o narcisismo ele não é uma vaidade, né? Mas sim uma incapacidade de amar, né? Em que o amor se modelou a partir de um autocentramento, né? Em vez das dores, das dores gerar um acolhimento do outro, um acolhimento pelo outro, né? As dores são demandas internas que elas não conseguem alívio, né? E essas necessidades egóicas elas se tornam autocentradas, né? E esse sujeito ele não se constitui a partir de um outro, a partir de algo sólido, ele se constitui num vácuo, né? Embora viva neste vácuo afetivo em que não encontra nada, né? Onde deveria estar o medo, a raiva, a culpa, está a diferença. Os afetos eles estão no objetivo de procurar algo que seja importante, né? E nesta procura do algo que seja importante, ele só consegue ver ele mesmo como sendo o centro dessa importância, por tudo aquilo que foi falta, né? Por tudo aquilo que foi necessidade, né? Então a própria motivação ela está nela mesma, na motivação que não encontra nada além do outro, nada além de si mesmo e não o outro, não encontra esse outro, não encontra algo que possa suprir essa necessidade de ser, né? E aí a partir do ter vai sendo dessensibilizado, né? E esse vácuo, né? Esse narcisismo vai sendo delirante, né? E essa pessoa, esse narcisista vive nesse delírio constante da autoimportância, né? Para não se sentir ou para não cair nesse vácuo, né? Então vamos dar o início aqui ao estudo ou a reflexão sobre a liberdade, né? Então, sobre como que se constitui a liberdade, porque a liberdade ela necessita de segurança, né? E essa segurança interna de um enfrentar o desconhecido. Mas quando esse sujeito ele não tem essa segurança constituída, porque não houve um holding, não houve esse acolhimento, né? Esse sujeito não consegue também transmitir aquilo que deveria como amor. O espaço, então assim, o espaço que deveria estar preenchido ali com afetos, né? Está vazio, né? E ali só tem indiferença, e tem indiferença porque não encontra nada, né? A própria raiva seria algo, né? O medo seria algo, né? A culpa seria algo, mas não existe nada disso, né? O esforço psíquico onde o outro deveria estar, existe um lugar de vácuo, um lugar onde não se consegue sentir peso, não se consegue sentir movimento e não se consegue tocar em nada, né? Então, diante disso, a gente vai poder pensar por que, né, por que os líderes narcisistas estão cada vez mais proeminentes numa sociedade da indiferença. Porque quando eu olho e projeto nesse líder, eu sou acolhido, né, numa ilusão de que esse líder está me vendo, quando na verdade o que eu estou vendo é a mim mesmo projetado nesse líder, e geralmente a partir do ódio, já que instantaneamente partimos para o ódio. Então, toda essa questão desse narcisismo e como esse narcisismo se constitui, né, é uma reflexão que vamos fazer a partir do livro do livro de Erich Fromm, O Coração do Homem.
Então eu espero vocês para os próximos vídeos e vamos embarcar nessa questão narcísica da sociedade.